E aí, galera, bem-vindos a mais um vídeo do Easy Química. Hoje vamos para a terceira aula de radiações nucleares. Hoje, então, agora que vocês já sabem, né, todos os tipos de radiação e as características deles, agora nós vamos estudar os tipos de reações nucleares e como elas acontecem. Mas antes de assistir esse vídeo, já dá um like aqui, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Vamos lá! Bom, então galera, nós temos dois tipos principais de reações de transmutação. Relembrando, né, que as reações de transmutação, igual eu falei na última aula, são as reações que transformam o núcleo do átomo, que mexe com o núcleo do átomo. Um átomo se transforma em outro, certo? Então existem as transmutações artificiais, que são aquelas onde você precisa de bombardear um núcleo com um próton ou uma partícula alfa, né? Você bombardeia esse núcleo e aí de um átomo qualquer e este átomo se transforma em outro elemento. Vamos ver alguns exemplos aqui. Então, olha só. Nós temos aqui um nitrogênio. O nitrogênio, ele é bombardeado com uma partícula alfa. Como é que eu sei que você está bombardeando com a partícula alfa? Porque os dois estão do mesmo lado aqui, tá vendo? E aí, ele produz um elemento aqui, qualquer que eu não sei, que eu quero descobrir, mais um próton. Então, gente, para a gente descobrir esse elemento, basta você fazer o balanceamento dessa equação, né? Então, nós vamos ter aqui, ó. Nós sabemos que o total de cargas vai ser 7 prótons do nitrogênio e 2 prótons que vêm da partícula alfa, né? Que tem carga positiva mais 2. Então, nós vamos ter um total de 9 positivos. Aqui nós só temos 1, portanto, este elemento tem que ter 8, de forma que 8 mais 1 seja 9, beleza? A soma dos prótons tem que ser igual à soma dos prótons aqui também. A massa, mesma coisa. Você tem aqui 14 mais 4, nós vamos ter um total de 18. E aqui você tem 1, então significa que esse tem que ser 17, para que 17 mais 1 seja 18, beleza? Aí você procura na tabela periódica qual é o elemento que tem número atômico 8. A gente sabe que é o oxigênio. Portanto, o oxigênio é o que completa essa reação aqui. O nitrogênio é bombardeado com uma partícula alfa e produz oxigênio mais um próton. Agora, o segundo caso, olha só. Nós temos o berilo sendo bombardeado com uma partícula alfa, produzindo carbono mais uma outra partícula que eu não sei qual é. Então, vamos lá. Basta você fazer o balanceamento. 4 mais 2, 6. Aqui já tem 6, então significa que esse elemento tem uma carga zero. Beleza. Agora vamos vir cá. Pode ser uma gama, né? Ou pode ser um nêutron também. Então você vai ter aqui, ó, a massa 9 mais 4, 13. E aqui você tem 12. Para dar 13 tem que ser 1. Então qual é a partícula que apresenta massa 1 e carga 0? É um nêutron. Então significa que quando o berílio é bombardeado por uma partícula alfa, ele se transforma no carbono e mais um nêutron. Isso então é uma reação de transmutação que está mudando o elemento químico, né? Agora vamos ver esse aqui. Qual é o elemento que eu bombardeio e produzo o fósforo mais um nêutron? Então primeiro vamos lá. Balanceamento das massas. Como ele deu do lado de cá, a gente tem que fazer aqui primeiro. 30 mais 1, 31. Aqui eu tenho 4. Portanto, eu tenho que descobrir que 31 menos 4 vai ser o elemento, a massa do elemento que eu não conheço ali, concorda? Então aqui nós vamos ter 27. Ou seja, 27 mais 4 tem que dar 31, certo? Agora vamos descobrir o número atômico, porque o elemento nós só vamos descobrir se a gente souber o número atômico dele. Então, você vai ter aqui, ó, 15 mais 0, 15. Isso aqui é 2, aqui só pode ser 13. Qual é o elemento que tem número atômico 13? É o alumínio. Então, o alumínio, ao ser bombardeado com uma partícula alfa, ele libera um próton mais um nêutron, beleza? Então, gente, as reações de transmutação artificial são aquelas que a gente utiliza um próton, ou um nêutron, ou uma partícula alfa, para bombardear um outro elemento químico e produzir novos elementos e outras partículas, né? Então, poderia ser o contrário. Eu poderia pegar o fósforo e bombardear com o nêutron. Aí eu ia produzir esses dois aqui, certo? Agora,
Nós temos também os tipos de reações de transmutação natural, que são aquelas que emitem naturalmente as radiações químicas. Então vamos pegar aqui, ó, algumas famílias radioativas. Gente, algumas famílias, também chamadas de séries radioativas, são quando nós temos os elementos químicos instáveis, radioativos, emitindo radiações, alfa e beta e gama, e essas radiações fazem ele se transformar em outros elementos. E ele vai emitindo naturalmente, se transformando em outros elementos, repetidamente, até chegar num elemento estável. Geralmente, o último elemento das séries radioativas é o chumbo, né? Porque o chumbo é estável. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Ele não é capaz de emitir radiação química. Então, a série do urânio. Então, gente, existem várias séries. Você pega um elemento radioativo e ele vai emitindo radiação até chegar no chumbo, que é estável, que não emite mais radiação. Se eu pegar o urânio, olha o que acontece. O urânio aqui, ele era 238. Aí ele passou a ser 234. Perceba que você teve uma variação de 4 aqui. E aqui, ó, de 90 passou para 92, uma variação de 2. Ou seja, aqui diminuiu 4 e aqui diminuiu 2. Toda vez que diminui é uma carga positiva, lembra? Então significa que ele está emitindo uma partícula alfa, que tem a massa 4 e a carga mais 2. Ou seja, o urânio era 238. Saiu uma partícula alfa do núcleo dele, então ele diminui 4, fica 234. E diminui 2, porque ele perdeu 2 prótons. Então vai ficar 92, vira 90. Aí o tório, né? O tório é o elemento 90, ele transforma aqui 234 em 234, 0 na massa, 90 em 91. Aumentou 1. Quando aumenta é porque a partícula era negativa. Ou seja, nós temos o beta, 0 e menos 1. Por quê? Toda vez que o beta é produzido, né, emite um beta, ele deixa um próton no núcleo e aumenta o número atômico. Ou seja, tório, que era 90, quando libera um beta, vira 91. E a massa do beta continua sendo a mesma, porque a massa dele é 0, certo? Aí o protactínio, ele se transforma em urânio. 234, 234. Significa que a massa é a mesma. Então, de novo, um beta. Concorda comigo? Por quê? De 91 passou para 92. Aumentou mais 1. Então, beta menos 1. Agora, do urânio, o que ele faz? Ele volta para o tório. Então, significa que ele perdeu 4. E aqui, de 92 para 90, perdeu 2. Portanto, partícula alfa. Aí o tório, de 230 foi para 226. Então, perdeu 4. De 90 para 88. Perdeu 2. Só pode ser uma partícula alfa. E aí, isso vai acontecendo repetidamente, né? Vários átomos se transformam em outros, até chegar no chumbo, que é o elemento estável. Ele tem uma estabilidade maior, então ele não vai emitir mais radiação. E aí acaba aqui. Então isso aí é uma série radioativa. Vamos ver mais um. Bom, então vamos ver agora a série do tório. Olha só, nós temos aqui o tório 23290, aí ele emite uma partícula alfa, né? Lembrando então que alfa é massa 4 e prótons mais 2, né? Carga mais 2. Ou seja, quando ele liberar essa partícula alfa, em que ele vai se transformar? Liberou a partícula alfa, então vai ser 232, certo? Menos 4. Então vai ser 228 e 90 menos 2, 88. Número atômico 88, nós sabemos que é o rádio, certo? Que vai na tabela periódica. Aí o rádio, ele vai e se transforma, né, em um outro elemento químico, liberando uma partícula beta, que é carga menos 1 e massa 0. Ou seja, 228 mais 0 continua 228. 88, aí você, quando negativo, você soma. Então vai dar 89. Número atômico 89 é o actínio. Certo? Aí este elemento, agora, ele se transforma 228, 228, variação 0. 89 para 90, aumentou 1. Se aumentou 1, significa que é negativo. Só pode ser o beta. Beleza? Aí o tório, de novo, chegou no tório. Aí o que o tório faz? Passa para 220. Gente, aqui eu estou resumindo, tá? A série não tem todos os elementos bonitinhos, não. Já estou resumindo. Do tório teria uma outra radiação, só que eu já passei direto para o radônio aqui, ó. Então,
o que nós vamos ter? 228 para 220, aqui vai ser uma variação de 8 negativa. E aqui, de 90 para 86, 4, diminuiu 4. Quando é negativo, é porque é partícula positiva. Só pode ser alfa, só que 2, por quê? 2 vezes 4, 8, diminuiu 8. E aqui não é mais 2, 2 vezes 2, 4, diminuiu 4. Então significa que são duas partículas alfa para eles passar do tório para o radônio aqui, certo? Aí 220 para 208, variação aqui de 12, diminuiu 12. 86 para 82, variação de 4. Então atenção, gente, se aqui é 12, eu sei que 3 partículas alfa vão me dar a massa de 12, perfeito. Só que 3 vezes 2, 6. A carga vai diminuir 6, só que diminuiu só 4. Então o que você faz? Você soma partículas beta, significa que ele também liberou beta. Então se aqui são 6 positivos, você coloca o quê? 2 betas negativos. Porque o que nós vamos ter aqui agora no final? 3 alfa vai dar 6 aqui. Mais 2 betas, que vai dar menos 2. 6 menos 2, 4, que é exatamente o valor que a gente precisava para chegar no chumbo 208. Beleza? Agora, gente, alguns balanceamentos um pouquinho mais complicados podem aparecer, né, de reações. Então, vamos mostrar aqui, ó. Urânio 238, liberando algumas partículas alfa, algumas partículas beta e virando chumbo. Então, essa série que sai do urânio para chegar no chumbo, né, a gente já viu lá aquela série que nós vimos detalhadamente cada elemento que foi sendo produzido. Só que aqui eu quero tipo um resumão. Eu estou mostrando que para ele sair do urânio e chegar no chumbo, ele vai liberar tantas alfa e tantas betas. Como é que nós vamos fazer isso então? Primeiro, de 238 para 206, significa que teve uma variação aqui, ó, de 32. Diminuiu 32, certo? Então, o que nós podemos falar aqui, ó? No alfa, nós podemos falar que 32, a massa de cada alfa não é 4, dividido por 4, 8. Então significa que nós temos 8 partículas alfa. Só que ao fazer isso, o que a gente muda também? Alfa. Então a partícula positiva, que vai ser 16 aqui, ó. Só que eu percebo que ele variou de 92 para 82, 10 e não 16. Então como que eu faço isso? Aí você vai pensar o seguinte, para o beta, a gente precisa de uma variação de 10. Eu já tenho 16, certo? Eu diminui 16. Então, quantos beta que você precisa de colocar aqui para poder chegar a 82 e diminuir 10? Quantos betas? 6 betas. Então, se eu tenho 16 positivos, eu tenho que colocar 6 negativos para que eu tenha um total de 10. Concordam comigo? Ou seja, eu precisei de ter 6 partículas betas para que eu produza esse composto aqui. Então, olha lá. 8 vezes 2, 16. 6 vezes menos 1, menos 6. 16 menos 6 dá 10. Perfeito. Então, nessa reação, eu precisei de ter 8 alfas e 6 betas para chegar no chumbo. Agora, essa aqui de baixo, ó, o rádio se transformando no polônio, né? Quantas partículas alfa e beta ele tem que liberar? De 226 para 210, 16, né? Tivemos uma variação aqui de 16. Então, vamos lá. Partículas alfa. Eu preciso de ter 16, diminuir 16 a quantidade. Então, o alfa não é 4? 16 dividido por 4, que é a massa dele, nós temos que ter 4 partículas alfa. Tranquilo? Agora, quantas betas nós vamos ter? Se o alfa aqui está dando 8 partículas positivas, e a gente precisa de diminuir somente 4, porque 88 menos 84 vai dar 4. Ele já diminuiu 8. Então, para que você consiga aumentar 8 de novo, você tem que colocar 4 betas menos 1. Concorda comigo? Por quê? Na beta, nós precisamos de ter um total de 4. Tem que diminuir 4. Eu já tinha 8 cargas positivas. Se eu tinha 8 positivas, eu tenho que colocar quantas negativas? Vou até marcar aqui, ó. Nesse aqui de cima também.
que foi a quantidade de partículas beta. Eu tenho que ter 4 para que a minha variação seja de 4 também, certo? Aqui 4 partículas alfa. Então eu preciso de ter uma variação de 4. Se a variação é de 4, eu tenho que ter 4 partículas beta. Vamos conferir. 4 vezes 2, 8 positivos. 4 menos 1, menos 4. 8 menos 4, 4. Pronto, variação de 4. Então, essas são as reações nucleares e a forma que vocês precisam de balancear as equações quando tiver alguma coisa mais complexa assim, tá? Quando eles resumem a série de cada elemento, no lugar de colocar um por um, eles colocam um resumido e aí você tem que descobrir o número de partículas. Ou então ele te dá o número de partículas e te pede o elemento que vai ser formado. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, curta, compartilhe, comente e faça sua inscrição se você ainda não é inscrito neste canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima aula.